Então, Joyce, aí você tá de manhã ainda ou já tá de tarde? Não, agora já são quase 2 horas da tarde. Tá certo. Você tá em Londres, é isso? Não, eu tô na Irlanda do Norte, em Belfast, né, Ah, que agora. chique, eu tô louca para ver o filme Belfast, assim, eu tô sonhando, porque não estreou aqui em São Luís ainda, e eu tô contando os dias, as horas e os segundos. Você Eu nem viu? sabia que tinha um filme, não. Tem um filme chamado Belfast, que é um filme que conta a história da infância do Kenneth Branagh, aquele diretor de cinema, sabe quem é? Ele fez um Hum, filme com Harry Potter. E aí ele tá com 7 indicações pro Oscar, melhor filme, melhor fotografia. Nossa, que legal, não sabia. E Vou é procurar lindo, o filme. é preto e branco, inclusive, é muito lindo. Então, Joyce, queria te agradecer, porque assim, eu vi que você é muito concorrida, né? Você tá com seguidores nas redes sociais, enfim. Queria te agradecer primeiro por você ter dedicado um tempinho para conversar com a gente, né? E antes de mais nada, eu queria pedir para você contar um pouco da sua história. Eu já dei uma pesquisada, uma marocada, como se diz aqui em São Luís, né? É. Você está na Irlanda do Norte, não é maranhense, e eu estou em São Luís e não sou maranhense. E é maranhense e eu sou em São Luís e não sou maranhense. Traz um pouquinho da tua história para a gente. Certo. Deixa eu pensar. Eu acho que meus transtornos mentais começaram por volta dos 12 anos. Talvez mais nova, só que eu era muito mais nova e não tenho muito conhecimento sobre isso, Uhum, e nem os meus pais também, mas uma coisa que eu tenho certeza é que começou por volta dos 12 anos. uhum, Eu comecei com um diagnóstico de ansiedade e depressão, mas eu só fui ser diagnosticada com 16 anos, que foi quando eu comecei mesmo a ir para psicoterapia, psiquiatra, essas coisas do tipo. E com 16 anos eu também fui diagnosticada com toque. uhum. Não era um toque, não chegou a ser um toque muito limitante. Então eu nunca, tipo, cheguei muito a fundo sobre isso na terapia. Certo. Porque na verdade não era uma coisa que me incomodava, era algumas coisas que me confortavam. Eu sei que isso na verdade é um pouco errado, porque às vezes a gente não deve entrar na nossa zona de conforto e a gente deve sempre estar enfrentando isso, Aham, mas na época eu não tinha essa mentalidade, então eu sim. nunca trabalhei muito bem o meu toque. Os anos foram se passando e com 17 anos eu comecei a passar por alguns problemas por conta da pandemia, e foi Aham, quando meus tics começaram a piorar. Eu, depois de um tempo analisando meu histórico de vida, eu percebi que eu tenho tics desde os 8 anos, mais ou menos, só que eles eram muito é, amenos, muito mais calmos e eram muito raros. Era tipo sim. mais em momentos de estresse, de ansiedade e às vezes aleatórios mesmo. Por exemplo, quando eu estava muito nervosa, eu piscava um olho. Aham. De vez em quando, eu simplesmente me batia no meio do nada e eu ficava tipo, o que Como que assim, né? aconteceu? Por que que eu fiz isso? Só que ainda acho que Tourette seja um tabu, Sim, mas na sim. época era ainda muito mais. Eu nunca tinha ouvido falar, então, tipo, eu não estava atenta aos sinais, Sim. obviamente. Com Fico 16 imaginando anos, que. Ah, desculpa. desculpa. Eu fico Não, pode falar. imaginando a angústia que você deve ter sentido, porque assim, né? Muita gente vai nos ouvir e vai pensar assim, nossa, eu também fiquei um tempo sentindo algumas coisas ou tendo alguns comportamentos que eu não entendia, que aparentemente não faziam sentido e que algumas vezes me deixou meio que deslocado em alguma situação. Então, eu fico imaginando a Sim, angústia entre o momento em que o tique não é mais uma coisa tão pouco despercebida, né? E eu sim, sei o que está acontecendo comigo, né? E algumas vezes alguém vai olhar para mim e não vai entender e eu não estou sabendo o que que é. Então, a angústia, até o momento em que você começa a ver, então isso aqui faz algum sentido, eu posso ir por uma linha de raciocínio, né? sim. Com 16 anos, eu também comecei a investigar TDAH. Uhum, Eu apresentava muita dificuldade na escola,
Eu, desde pequena, sempre tive muito problema de interpretação. Por exemplo, um exemplo clássico que a gente usa era que tinha na prova assim, quem descobriu o Brasil? E eu Aham. respondi 1500. A Porque de resposta alguma... estava certa, mas não respondia a pergunta, né? Isso. Então, sempre desde pequenininha, sempre tive muito problema com texto, com concentração, eu sempre era uma menina hiperativa. Então, com 16 anos, eu comecei a fazer esse teste para buscar se eu tinha TDAH, e deu, tipo, não, você não tem TDAH. E eu lembro que eu ficava, tipo assim, mas eu tô sentindo isso, ou eu não tô entendendo as coisas na escola, eu não consigo prestar atenção. Eu era muito sensível a ruídos, então, tipo, qualquer coisa que eu escutava me atrapalhava. Eu lembro que eu tava na escola, e eu tava fazendo prova, eu não conseguia me concentrar por conta do barulho do ar-condicionado, por conta do batuque que o amiguinho fazia na cadeira, e tudo isso me desconcentrava. Mas deu como se eu não tivesse, então eu segui a minha vida, e foi um período muito difícil para mim, a escola, até que chegou a pandemia e tudo começou a piorar. Você estava na escola ainda, na pandemia, né? Aí ficou Eu online. tava entrando pro último ano do ensino médio. Aham. E aí tudo começou a piorar, porque eu já não tinha habilidade com a escola presencialmente. Online, então foi devastador. E aconteceram muitas coisas na minha vida, que foi quando os meus tics começaram a piorar e começaram a ser mais notáveis e mais limitantes. Eu me batia muito, eu socava muito a parede, eu me arranhava bastante, e tudo involuntário, sem conseguir me controlar. Foi quando a gente começou a procurar mais, a gente começou a investigar melhor. Eu fui a Aham. diversos médicos, fiz diversos exames, e eu passei por muitos médicos dizendo assim, não tá acontecendo nada, é coisa da tua cabeça, é só Sim. ansiedade, vai O famoso é só passar. emocional, né? Que a gente ouve Isso, é só emocional. bastante. E isso já era quase no início de 2021, Aham. e eu já tava assim, não, mas agora eu tô bem, eu já me sinto bem, emocionalmente bem, eu não acredito que isso seja psicológico, eu não aceito que isso seja psicológico, porque eu já vim de muito pior, e hoje eu me vejo bem, então eu sei que isso não é psicológico. Foi quando eu troquei de psicólogo, e ele aplicou um teste comigo, que identificava que eu tinha alterações em algum dos lados dos hemisférios do meu cérebro, que mostravam que eu tinha problemas neurológicos, e foi quando falou assim, Aham. ok, é Tourette. E aí, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo outros sintomas, como paralisia nas pernas, convulsões, problema de audição, de visão, e problema de memória também. E eu fui diagnosticada com um transtorno neurológico funcional, Uhum. que é uma patologia ainda muito menos desconhecida do que Sim. Tourette. Muitos poucos médicos conhecem, então é algo bem difícil, porque não existe também remédio para tratar, não existe nada. E basicamente o que eu digo é que esse nome dessa patologia é só uma forma bonita do médico dizer: eu não faço ideia do que está acontecendo com você. Porque não tem causa, não tem tratamento, não tem absolutamente nada, não tem uma explicação, um porquê disso tudo está acontecendo comigo. Então, basicamente, essa é a descrição do Esse foi o transtorno. seu presente de 16 anos, né? Foi esse De 18 anos, na de verdade. 18, né? De não ter Já uma foi com 18 resposta. anos. Então, eu lidei eu lidei muito bem com os diagnósticos. Primeiro porque eu lembro que teve um momento que a minha tia chegou e falou assim: tu quer ter Tourette? Porque uma das médicas tinha falado que não era Tourette, descartado, e na hora, tipo, eu fechei a cara, porque ela começou a dizer como era só psicológico e tal. E eu falei, Aham. tipo, não é.
E aí minha tia chegou e falou assim, tu quer ter Tourette? É uma coisa sem cura, não sei o que e tal. E eu falei, tipo, não é isso. Eu só quero me sentir parte de alguma coisa, eu quero saber o que tá acontecendo comigo. E dizer que é psicológico simplesmente não ajuda muita coisa. Não Então, quando ajuda eu em quase recebi... nada, na verdade, porque assim, o que é psicológico não quer dizer que seja intencional, né? É claro que quase tudo que a gente passa mexe com os nossos aspectos psicológicos, ou a nossa psique influencia os nossos comportamentos e atitudes. Sim, mas as pessoas às vezes falam que é psicológico quase como se desse um tapa na cara da gente, né? Ah, isso é só psicológico, você devia estar resolvendo isso. É assim que você se Sim, sente em alguns momentos. foi. Então, quando eu recebi meu diagnóstico, apesar de eu ter sentido um pouco de apreensão, porque é, o transtorno neurológico funcional não tem tratamento específico e a Tourette não tem cura, eu me senti um pouco abalada, mas ao mesmo tempo eu me senti muito aliviada, porque eu consegui procurar comunidades de pessoas que têm os mesmos problemas que eu e me senti parte de alguma coisa, então me ajudou bastante. Uhum. Então, foi quando o meu psicólogo falou assim: Nossa, você está lidando muito bem com isso, mas também eu sei que foi fruto de muitos anos de terapia que eu já tinha passado, então eu já tinha esse momento de amor próprio e eu já sabia como lidar com certas coisas. Ele me sugeriu de compartilhar um pouco da minha vida na internet, porque ele conhecia outras pessoas que também tinham Tourette e que se trancavam em casa, não saíam de casa, e isso nunca foi um problema para mim. Eu nunca simplesmente deixei com que as minhas deficiências impedissem a minha vida. Eu sempre saí de casa, fiz as coisas, mesmo se eu tivesse paralisada, eu ia para a praia, ia ao shopping, fazia as minhas coisas, então eu nunca deixei me limitar muito. Foi então por isso que eu comecei a compartilhar um pouco da minha vida na internet, porque eu queria primeiro conscientizar quem não tem esses problemas Sim, e sim. que são considerados tabus e que poucas pessoas conhecem, queria conscientizar elas, mas eu também queria mostrar para as pessoas que têm, ou para os pais de pessoas que têm, de que é possível seguir uma vida normal, de que a gente pode fazer algumas coisas, que obviamente a gente vai ter que adaptar outras coisas, mas que tudo anda e tudo tranquilo. Então, uma das coisas que sempre me conforta é eu recebo muitas mensagens de pais e mães e avós falando assim: ah, meu filho foi diagnosticado com Tourette e eu estava muito apreensiva, achei que ele não poderia ter uma vida normal, mas eu comecei a pesquisar mais, eu te encontrei e foi quando eu percebi que eu não preciso ter medo, que eu sei que o meu filho ele vai ter uma vida normal. Então, às vezes, eu me sinto muito feliz quando eu recebo esse tipo de mensagem. E é muito interessante isso que você falou, né? Porque às vezes a gente fica assim, ah, mas o diagnóstico não é importante? Claro que é importante, porque essa sensação de que, assim, aquilo que eu estou sentindo não é uma invenção minha, né? De que faz sentido isso que eu estou sentindo, de que tem um lugar, de que eu faço parte de alguma coisa, isso é muito importante para a gente. E o mais interessante disso tudo que você falou é que, assim, você usou o diagnóstico como um norte, para você entender o que estava acontecendo e você fez uma coisa que eu acho incrível, você fez uma escolha. Você escolheu o que fazer com isso, né? Isso aqui não vai determinar a minha existência. Todos nós, em alguns momentos, né, alguns mais, outros menos, deparamos com obstáculos, temos limitações, somos frustrados, mas eu acho que o mais incrível da tua história é o que você está fazendo com isso. Ontem eu assisti um filme, eu vou só confirmar aqui o nome do filme, mas ele conta a história de uma pessoa, ele era judeu, e ele foi para um campo de concentração durante a Segunda Guerra. E na hora que ele estava indo, uma pessoa falou assim para ele, estava com um livro, e queria trocar pelo sanduíche dele. E ele falou assim, nossa, esse livro é uma primeira edição, ele vale 20 mil sanduíches. Aí a pessoa pegou, deu metade do sanduíche e ficou com o livro. E o livro era em persa. E aí ele só leu uma palavra, Uma Lição de Esperança, o nome do filme. E ele só leu uma palavra no livro e ele falou assim, baobau. Ele falou assim, o que significa isso? Ele falou assim, papai em persa. Quando ele chegou lá no campo de concentração, que eles iam matá-lo, ele falou assim, não, 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 eu sou persa. Aí soldado ouviu e falou assim, ei, o comandante está procurando uma pessoa persa. Vamos lá.
E o comandante queria aprender persa. O cara era francês. E aí ele falou assim, não, eu sei persa, eu vou te ensinar. O mais incrível foi que ele criou um vocabulário. Mas ele não tinha papel, ele não tinha caneta. E inventar uma palavra é fácil. Mas a outra pessoa está anotando. Lembrar das palavras que você inventou. E ele passou os 2 últimos anos da guerra num campo de concentração e sobreviveu às custas da resiliência, da inteligência e da criatividade dele. E para a gente deixar a nossa criatividade, e é baseado numa história real esse filme, e para a gente usar a nossa criatividade, a gente não pode ficar desesperado, nem ficar morrendo de pena da gente, você não concorda? Concordo. Né? E eu tô vendo aí que você tá com seu colarzinho de girassol, é isso? Conta pra Sim, gente a sim. história. O cordão de girassóis, ele começou aqui no Reino Unido. Uhum. Foi uma mãe que tinha um filho com uma deficiência oculta e ela não queria, tipo, botar uma placa, vamos dizer assim, né? Oi, essa pessoa que tem uma deficiência oculta, mas queria identificar para os funcionários do aeroporto de que ele era uma pessoa com deficiência e que ele precisava de um pouco mais de tempo, cuidados e um pouco mais de atenção. Então, desenvolveram um cordão de girassóis para identificar essas deficiências ocultas. Deficiências ocultas não necessariamente são aquelas deficiências aos olhos da lei, que já são elegíveis, né, que te dão alguns certos direitos, mas é qualquer tipo de patologia que a pessoa possa precisar de algum tempo, cuidado e assistência, como asma, epilepsia, autismo e essas coisas. Então, é uma forma. Tudo bem que ele é um pouco chamativo, mas ainda assim é Uhum. discreto. Sim, mas se ele não chamar atenção também de alguma forma, parecer com um acessório comum, talvez as pessoas não percebam, né? E ele tem uma Isso, intenção. exato. Então, ele é uma forma mais discreta de identificar as pessoas que têm essas deficiências e, particularmente para mim, me ajudou bastante, Uhum. porque, principalmente no Brasil, antes de eu começar a utilizar ele, é, Sim. antes de receber o meu diagnóstico, eu levei um tapa na rua por conta dos meus tics. E foi quando eu comecei a procurar mais informações, e aí eu descobri que existia esse cordão de girassóis. Então, desde que eu comecei a usar, eu percebi como o olhar das pessoas mudaram em relação a mim. Quando eu não Uhum. estou usando, elas me olham tipo assim, o que essa estranha tá fazendo? Sim, sim. Quando eu estou usando, eu já porque o meu crachá, esse aqui não tem aqui, porque o meu é em português, então não adianta Uhum. aqui. Mas no Brasil, tem escrito logo de cara, tem o síndrome de Tourette, então as pessoas já olham e pensam assim, ok, Uhum. calma, não vou julgar tanto. Exatamente. Então, me ajudou bastante a questão disso. Aqui me ajuda mais para identificar quando eu vou aos lugares, aí os funcionários já conhecem mais do que no Brasil, então eles estão sempre, tipo, de olho, ajudando, essas coisas do tipo. E aí, aqui o meu, ele tem o que fazer em caso eu tenha uma convulsão e tem os meus contatos de emergência para caso eu pare por uma Certo. emergência, coisa do tipo. Então, eu acredito que ajuda bastante, sim, porque é um olhar diferenciado e é um olhar mais focado. E a gente tende a ter preconceito com aquilo que a gente não conhece, né? E a Sim, sensação de ser alvo de um julgamento, principalmente de algo que foge ao meu controle, é muito ruim, né? sim, verdade. Como é que você foi parar? Porque assim, você estava fazendo psicologia aqui no Maranhão, aí de repente você vai parar no Reino Unido, eu já vi que você é fã do Harry Potter, eu também sou fã do Harry Potter. De repente você está na Irlanda do Norte, conta pra gente essa história aí. Então, eu, de 18 anos, eu ganhei um intercâmbio dos meus pais. Eu podia Uhum, escolher qualquer lugar do mundo, contanto que coubesse no orçamento. claro. E, e eu sempre fui apaixonada pelo Reino Unido. Já é minha terceira vez aqui. Ah, tá. Então, a minha mãe já morou um ano em Londres e foi quando eu conheci pela primeira vez o Reino Unido e eu lembro que eu tinha, tipo, 11 anos
Uhum. E logo de cara, quando eu entrei lá e conheci, eu falei assim, ok, eu quero morar aqui. É o meu lugar no mundo, já encontrei. Ok, eu quero aqui. É aqui que vai ser. Então, quando eu tive a oportunidade de escolher onde eu quisesse, eu falei assim, ok, estou indo para a Inglaterra. E aí, o meu plano era ficar um mês, eu cheguei dia 27 de dezembro e Aham, era para eu voltar dia 27 de janeiro. sim. E a gente está em março. A gente está em março. Uhum. E aí, eu acabei me apaixonando ainda mais por aqui. A escola que eu estava frequentando a aula me ofereceu mais 2 semanas de aula. Aí eu falei assim, ok, por que não? Por que não? Sim. Então eu fiquei mais 2 semanas e aí eu comecei a viajar para a Escócia e da Escócia eu voltei para a Inglaterra. Aí surgiu uma oportunidade de eu ficar um tempinho aqui na Irlanda do Norte, que também faz parte do Reino Unido. Uhum. E eu falei, ok, por que não? Você gosta dessa frase, né? Por que não? Exatamente. Qualquer coisa que a pessoa me pergunta, por que você está fazendo isso? Eu falei assim, por que não? Por que não fazer? E aí era para eu voltar agora dia 10 de abril. Só Uhum. que aí Por que não? eu conheci um amigo aqui na Inglaterra e a mãe dele me convidou para ficar alguns meses na casa deles, porque ela gosta muito de mim, eu também gosto muito dela. Aí ela falou assim: passa um tempo aqui com a gente e tal, vamos ficar aqui. Aí eu falei assim: tá bom, tô indo. Você trancou a faculdade. Aí eu tranquei a faculdade. O que você está fazendo por aí? Conta pra gente. Eu vi que você dá dicas de intercâmbio e dica de maquiagem também. Como é que é isso? Sim, eu dou dica de maquiagem porque antigamente não, né? Eu ainda posso me considerar. Eu era maquiadora. Então, eu Uhum. sempre amei muito maquiagem. Então, eu tô sempre, tipo, postando um pouco das minhas maquiagens. Às vezes eu faço live me maquiando. Ah, tô indo pra algum lugar, vamos fazer aqui uma maquiagem comigo. Sim. Então, eu tô sempre postando um pouco das minhas experiências com maquiagem. E também muita gente me pergunta, pra onde eu devo ir quando eu faço intercâmbio e tudo. Então, eu tô sempre postando. Uhum. O órgão de turismo do Reino Unido me convidou para uma parceria, Hum. então eu estou sempre postando um pouco sobre acessibilidade em alguns lugares, Ai. e porque eu acho que isso também é interessante, porque de vez em quando eu não posso andar, então eu uso muletas, ou quando eu tenho a chance, eu uso cadeira de rodas. Então, tipo assim, eu sou sempre atenta à acessibilidade nos lugares. Sim. E eu sei que o meu público é um público majoritariamente Majoritariamente. de pessoas com deficiências. Então, eu sei Sim. que a acessibilidade é uma coisa muito importante de manter em pauta nas minhas redes sociais. Então, eu estou sempre mostrando, olha, aqui tem acessibilidade, aqui já não tem acessibilidade. Então, não vem para cá se você precisa de acessibilidade. Mas se você tiver oportunidade, aqui vale muito a pena. Uhum. E você já Coisa que passeou muito por aí? aqui na Irlanda do Norte, eu não vou mentir que eu ainda não achei muita coisa para fazer. Sério? Sério. Porque aqui as pessoas vão mais para bar, para pub e esse tipo de Aham. coisa. E já não é muito a minha vibe. Eu sou mais, Sério. tipo, não sei qual é a minha vibe. Eu ia Mas te não é perguntar isso, como pub. é que é a tua vibe? Não sei qual é a minha vibe, mas não é muito de festa. Sim, aqui entre nós, você tem 19 anos, você também está descobrindo muito da sua vibe, né? Exatamente. Mas eu sei que eu não sou muito de festa. Tipo, eu nunca fui sempre de festa, essas coisas, pra balada. Sim. Não. Eu sou um pouco mais sossegada. Eu gosto muito de um Sim. shopping. Eu gosto muito de fazer compras. Ah, sim. Essa é a minha vibe. Desde que caiba no orçamento, né, Joyce? Sim. E você vai ficar quanto Então, tempo aí na Irlanda? eu vou ficar até abril. Aí, dia Certo. 9 de abril, eu vou voltar para Inglaterra. Na casa de Eu sua me, amiga.
eu me registrei como moradora temporária aqui para medicina, então eu tenho direito a alguns cuidados médicos. E aí, dia 9, eu vou fazer alguns exames de sangue e tudo, por conta dos meus medicamentos, porque o meu médico ele não pode mandar os medicamentos, tipo, a receita Sim. lá do Brasil e eu comprar aqui. Então, eu preciso de um médico daqui para eu conseguir comprar. Então, eu me registrei como moradora. Então, e alguns dos meus remédios eu preciso fazer exame de sangue para saber como estão os níveis das proteínas e tudo. Então, eu vou fazer essa consulta com o meu médico e aí depois eu vou para casa do meu amigo. Te deu medo quando você resolveu ir para aí? Você foi super segura, tranquila ou deu um medinho? Eu acho que eu fui super tranquila. Uhum. Porque eu acho que aqui tá um pouco acima do que as pessoas têm conhecimentos sobre as minhas deficiências do que no Brasil. Então, eu sabia que, tipo, se alguma coisa acontecesse, Você estaria bem assessorada. é isso. Eu estaria, tipo assim, alguém saberia o que fazer comigo. Por Sim. exemplo, eu parei no hospital quando eu fui da Inglaterra para cá, para Irlanda do Norte. No avião eu tive algumas convulsões e aí, tipo, eu fui direto do avião de ambulância pro hospital Uhum. e as pessoas sabiam o que fazer comigo, que era alguma coisa que eu me sentia segura. Hoje eu fiz uma live e aí Ah, me perguntaram assim, mas tu não tem medo de morar sozinha, apesar das suas limitações? Porque eu tenho convulsões e algumas das minhas convulsões, elas podem ser perigosas. Por exemplo, sério. eu posso simplesmente não acordar mais de uma convulsão, se eu tiver Uhum. muitas convulsões por muito tempo. Então, eu posso não acordar de uma convulsão e essas coisas do tipo. Ou eu posso ter uma convulsão e parar de respirar, porque isso acontece. Ou eu posso ter uma convulsão e me engasgar com saliva, isso também acontece. Hum. Então, tipo, eu entendo a preocupação das pessoas, mas eu cheguei e falei assim, eu acho que esse medo deve acontecer com qualquer pessoa, porque apesar de eu ter a minha deficiência, tu nunca sabe quando tu vai estar em casa limpando a geladeira e a geladeira cai em cima de ti. Perfeito, perfeito, verdade. Então, tipo, claro que eu vou ter medo, mas eu vou ter medo mesmo se eu não tiver nenhum tipo de deficiência. Porque eu sou medrosa, se uma barata aparecer, eu posso ter um infarto cardíaco. E é isso, nem O é Reino nenhuma Unido é dessas tranquilo, agora não bota deficiências. uma barata perto de mim. Mas outra Então, coisa, você está com assessoramento, quer dizer, assim, é o que você está falando, é um risco que você corre estando aí, vivendo a sua vida, desfrutando dela, ou aqui, né? E você não faz exato, isso de modo irresponsável, você tem pessoas que te dão assistência e suporte, né? sim, exato. Então, não tenho medo de ficar aqui. Pelo contrário, né? Por que não, né? Segura. Por que não? Ô, Joyce, o que que você poderia dizer para as pessoas? Eu sei que você tem tido esse cuidado, né, de compartilhar as dificuldades que você passou, né? Mas o que eu achei mais incrível de tudo que você fez até agora, e assim, eu sou encantada com o humor das pessoas, porque eu acho que o humor determina como a gente vive, né? E assim, você tem feito muito além do que um diagnóstico te determinou, porque você tem buscado o seu caminho, você tem buscado a sua felicidade, né? E aí, o que que você pode dizer para as pessoas sobre isso? Porque eu sei que é uma conquista, né? Eu acho que tem alguma coisa em você que é especial, que te ajuda nesse movimento, mas a gente sabe que nem todo mundo tem a mesma resiliência, a mesma capacidade de reação, né? O que que costuma te dar suporte? Terapia. Você está fazendo online? Eu voltei a fazer agora, porque Uhum, eu tive uma consulta com meu psiquiatra. Eu passei um tempo sem terapia por conta da viagem, mas era porque eu tava, tipo assim, ok, eu vou passar só um mês. uhum. Então, eu planejava voltar para terapia Dá para logo só ter após. férias. Isso. Só que aí, obviamente, ficou um pouco mais de tempo, e aí eu voltei com minha consulta com meu psiquiatra, ele falou assim, volta para terapia. Uhum. Aí, tipo, ontem eu tive minha primeira consulta desde a viagem. Sim. Levou bronca? Não, não. E aí, sumida? Onde é que você andava? Não, é uma nova terapeuta, é uma nova terapeuta. Ela não dá bronca. Não.
Legal. Porque o que que a terapia é, na verdade? A terapia não é alguém que vai resolver as nossas questões, mas é alguém que ajuda a gente a entender o que está acontecendo e a ver que a gente tem recurso, né? Porque assim, a gente pode duvidar dos nossos recursos, ou a gente pode testar os nossos recursos, e é isso que você está fazendo, né? Sim, eu acho que a terapia ajuda a gente a se guiar de alguma forma, porque Aham. muitas das... o que eu acho muito errado é que muitas Ah. das vezes a gente entra na terapia já completamente ferrado. Tipo assim, o que que eu vim fazer aqui? Ou como se fosse assim, um demérito, né? Eu nunca pensei que eu fosse precisar de terapia, né? Isso. Então, eu já tenho na minha mente que se eu tiver uma criança, vai para terapia mesmo que tiver perfeitinha. Começou a falar, tô na terapia, é já. Isso. Porque eu acho que vai ajudar para quando alguma coisa muito ruim acontecer, porque eu sei que altos e baixos na vida acontecem, ela já Uhum. vai estar meio que preparada a como lidar com isso. Porque é muito mais fácil tu curar uma dor que já estava sendo tratada do que uma dor que, tipo, acabou de ser aberta. Sim, Dá para sim, entender? totalmente. Na verdade, é como se fosse assim, a gente trabalhar, né, assim, os recursos que a gente tem, porque tem coisas que vão acontecer, como você falou, que fogem do nosso controle, mas eu sei como lidar com isso. Eu falo para alguns pacientes assim, a gente não pode confundir, por exemplo, a gente tem um sintoma e a gente tem reações naturais. A despeito de quaisquer sintomas que a gente tenha, né, e de quão evoluído a gente esteja, a gente sente raiva, medo, tristeza, saudade, tudo isso faz parte. Como a gente vai administrar isso que é a grande questão, né? E eu acho que o principal é a gente entender que a gente tem muito mais coisas para falar do que dos nossos estereótipos, dos que os nossos diagnósticos, né? Porque eu imagino que em alguns momentos as pessoas esperam que você fale só sobre a síndrome de Tourette. E não é só sobre isso que você tem coisas para falar, né? Exatamente. Foi que nem a questão, tipo assim, quando eu fui diagnosticada com Tourette. Tipo, eu já tinha passado 3 anos de terapia. Então, Uhum. tipo, apesar de eu ter tido outras dores do passado que eu precisava tratar, eu já sabia, já tinha alguns nortes. Então, tipo assim, quando eu recebi o baque do diagnóstico, não foi tão difícil para mim, porque eu já tinha passado por um longo período de terapia, já tinha trabalhado a mim mesma, para quando algum baque acontecesse, eu estivesse aqui, firme e forte. Que legal. E aí, agora sim, a tua intenção é ficar estudando inglês aí? Como é que é? Teu inglês já tá, Atualmente, né? Ah, hã? teu inglês já tá craque. Sim, eu acho que sim, né? Ah, Eu não tô mais estudando inglês, foi só no primeiro mês, foi só em sério. janeiro. Uhum. E atualmente tô só viajando mesmo. Aham. Eu tô procurando algumas faculdades para frequentar e tudo do Uhum. tipo, mas no momento é tudo incerto. Aham. Você também não sabe há quanto tempo que você vai ficar, né? Você recebeu Isso, o convite, te pareceu interessante, tá dando para poder continuar aí, né? Então, por enquanto, eu isso, motivo para você. exato. Eu tô procurando algumas universidades fora, então se alguma me aceitar, então talvez eu fale assim, Já ok, tô fica o indo. convite, ó, gente. Ela tá aceitando o convite. Você quer Ok, tô continuar na indo. psicologia? Sim, eu também queria medicina, Uhum. mas eu também queria design ou Ai, ai, arquitetura. ai. É porque foi assim, Hum. a minha paixão sempre foi algo voltado à criatividade, Uhum. à pintura. Eu sempre fui muito artista. Uhum. Tipo, eu desenho, eu pinto, faço arte em tela, crio designs e essas coisas do tipo. Só que quando eu fui diagnosticada e quando eu percebi que existia, que tinha uma escassez muito grande de é, profissionais experientes nas minhas deficiências, eu falei assim, Sim. ok, eu quero ajudar a minha comunidade. E eu também Uhum. acho que psicologia é uma área muito linda. Então foi quando eu comecei a me dedicar à psicologia. Só que eu também Uhum. queria muito medicina, porque eu quero muito achar, tipo, a cura, essas coisas, Sim.
me atraem bastante. Eu sei também que, por exemplo, neurologistas, eles também têm escassez em, por exemplo, identificar transtorno neurológico funcional e tudo do tipo. Então, Uhum. na verdade, eu queria fazer os dois. Eu queria ser tanto psicóloga quanto médica. Você pode ser uma médica que tenha essa visão. Eu não sei se você já ouviu falar, uma das paixões da minha vida é um neurologista, ele já é falecido, chamado Oliver Sacks. Inclusive, alguns dos livros dele depois se transformaram em filmes. Ele tem um filme chamado de Despertar, que foi indicado para o Oscar, e ele foi interpretado pelo Robert De Niro e pelo Robin Williams. Sim, ele era neurologista e ele tem um dos livros dele, ele descreve a experiência que ele teve com um paciente que ele chama de Shane, que era um paciente que tinha síndrome de Tourette. E no ele Sério? é baterista. E aí ele conta, porque ele tem uma visão muito existencial, né? Então, além dele entender a doença, ele procura entender a pessoa, né? Ele tem um videozinho, depois a gente conversando, eu vou ver se eu consigo achar esse vídeo para você, que eu tenho ele em DVD ainda, mas ele tem uma série chamada Viajantes da Mente, era uma série da BBC, ele era inglês, ele era de Londres, mas ele morava em Nova York. E aí ele fez essa série e um dos vídeos é sobre síndrome de Tourette. E aí ele está com esse paciente Shane, que se você tiver curiosidade, ele aparece no comecinho do filme Tempo de Despertar. Ele aparece ali, né? E assim, ele tem essa visão, ele tem essa escuta, ele quer saber quem é a pessoa. Tem uma cena que eles estão conversando, ele e o Shane, enquanto eles estão fazendo, ele tá fazendo a entrevista, o Shane ficava puxando a orelha dele. E aí ele falava assim, olha só, você está vendo? Isso aqui é um sintoma do Tourette, né? É uma manifestação. Mas aí eu me pergunto, por que ele puxou a minha orelha? Por que não foi o meu nariz? Qual a representação disso? E eu acho que é isso que você está colocando, né? É de que eu, enquanto pessoa, independente daquilo que eu tenho algo a dizer. Eu existo muito além disso, não é? Sim, exatamente. E essa Ai, que me fascina. Eu te confesso que eu tô encantada de estar te ouvindo aqui, mas eu sei que você recebeu o seu almoço, vai ficar gelado, né? Acho que há mais de meia hora a gente já está conversando, mas assim, você tem as suas redes sociais que você tem dedicado a compartilhar, né? As suas preferências, as suas experiências e também, né? Dicas que possam servir para pessoas que estão na busca de um diagnóstico, que estão com essa sensação de desconforto. Então, assim, eu só queria agradecer, na verdade, a oportunidade de estar te Eu que conhecendo, agradeço. a simpatia de pessoa que você é, né? E a generosidade também, porque transformar uma situação desconfortável em algo que possa servir para a vida de outras pessoas é um gesto muito bonito, né? E dizer que eu estou profundamente emocionada com a tua história, com a tua experiência. Obrigada. E além de tudo, gente, ela está com Covid e está conversando aqui com a gente, né, Joyce? Verdade. Está em isolamento aí, com esse humor todo. Aí eu queria saber se você tem alguma palavra, alguma coisa que você queria dizer para a gente se despedir. Ai, acho que não. Não sei, eu sou péssima para pensar nessas coisas. Não sei, não tenho. Então, eu só Só queria quero dizer, agradecer pela oportunidade. na verdade, a gente que agradece, a gente sabe que a sua agenda é muito cheia, né? E a gente que agradece pela tua gentileza e principalmente pelo que você está fazendo, né? Vou continuar acompanhando tuas redes sociais, né? Tomara que dê certo, você fica bastante tempo aí no Reino Unido, né? E olha só, está precisando e aceitando convites de estudo, né, Joyce? Estou. Sim, de verdade, te agradecer pelo teu exemplo de vida, de construção, né, das coisas que você está fazendo, e eu acho que esse é o caminho da resiliência. A gente pode sentar e chorar, ou a gente pode chorar um pouquinho, e a gente pode olhar e falar assim, o que que eu vou fazer com isso aqui? E por isso, assim, eu deixo muito clara, né, o meu agradecimento e a minha admiração por você. Obrigada. Um beijo, querida. Melhoras para você aí, tá? Boa recuperação. Obrigada.